Oi, Tati, me chamo Elisângela, ouço o programa todos os dias e foi ouvindo as histórias do Aconteceu Comigo que eu também me vi nessas histórias. Criei coragem de escrever para vocês e consegui sair de uma depressão. Tudo começou quando eu tinha 16 anos e me envolvi com o Jonathan. Na verdade, nos conhecíamos desde a infância e ficamos mais próximos porque a gente frequentava a mesma igreja. Começamos a namorar escondido, mas naquela época tinha que ser tudo certinho, conforme manda o figurino. Então oficializamos o nosso relacionamento e por 4 anos seguidos namoramos debaixo dos olhos dos nossos pais. Em 2010 nos casamos, foi tudo lindo, um verdadeiro sonho realizado. O Jonathan era um homem religioso e tinha vários cargos de responsabilidade na igreja, assim como eu, que com o tempo também passei a realizar algumas atividades. A gente era feliz e, para completar a nossa felicidade, 2 anos depois, engravidei do Leandro, nosso lindo menino, que veio ao mundo cheio de saúde. O Jonathan trabalhava como porteiro no período noturno. Chegava em casa de manhã, descansava e, quando acordava, já ia para a igreja cuidar das responsabilidades que ele tinha. E, infelizmente, o tempo que existia para nós dois foi ficando cada vez mais escasso. Até que o principal motivo da nossa separação começou a existir. O Jonathan começou a dar aulas de teclado a domicílio para ganhar um dinheirinho extra. E ele fazia isso nas únicas folgas que tinha. Primeiro ele dava aulas para a prima dele, que era a nossa vizinha. E depois... Amor, você não sabe, eu consegui mais uma aluna para dar aula. Ah, é? E para quem é? Eu conheço? Não, você não conhece não, é uma menina lá da igreja. Eu até ia dar aula na própria igreja, mas o pastor não deixou, porque ia acabar interferindo nas atividades, então eu combinei de ir até a casa dela. Nessa época, o nosso filho já tinha 3 anos e as aulas para essa menina da igreja foram ficando cada vez mais frequentes, até que se tornaram diárias. O Jonathan começou a chegar em casa todos os dias depois das 11 da noite. E só dava tempo de tomar banho e ir trabalhar na maioria das vezes. Com o tempo eu comecei a ficar desconfiada de toda aquela dedicação. E como a grande maioria das pessoas, fui tentar encontrar alguma pista no celular dele e no computador. Mas, para minha surpresa, os 2 estavam bloqueados com senha. Ô Jonathan, eu queria usar seu computador e eu vi que você colocou senha. Me passa para eu poder usar. Preciso fazer umas coisas para mim. Claro, pode deixar, depois eu te passo. E ficamos nessa um bom tempo. Eu pedia a senha, ele me enrolava e nunca me passava nada, sabe? Eu não era o tipo de pessoa de brigar sem ter provas. Sempre fui tranquila, mas aquela situação estava me deixando preocupada. Eu estava sempre atarefada com as coisas da casa e com o nosso filho, enquanto Jonathan trabalhava quase o tempo todo e cada vez mais parecíamos 2 estranhos dentro da mesma casa. Eu já não sabia mais o que fazer. Então eu resolvi pedir a Deus. Ai, meu Deus, por favor, me ouve. Tudo que eu mais te peço é que, se estiver acontecendo algo de errado, se o Jonathan não for o homem que vai me fazer feliz para sempre, se ele não estiver sendo honesto comigo, por favor, meu Deus, me mostra. Abre meus olhos. Depois daquela conversa com Deus, resolvi arriscar e comecei a tentar algumas senhas para acessar o notebook do Jonathan. E Deus tinha me ouvido, porque eu não sei como foi, mas o fato é que eu consegui. E foi aí que eu confirmei a minha suspeita. O Jonathan não estava me traindo com aquela menina da igreja. Ele estava envolvido com a tia dela. Nas mensagens,
Ele reclamava do nosso relacionamento e dizia para ela que não existia tempo pra gente. E o ombro amigo se transformou em amante. Foi aí que eu chamei o Jonathan para uma conversa séria. Jonathan, senta aqui que a gente precisa conversar, porque eu já sei de tudo. De tudo? De tudo o quê? Eu não tô entendendo o que você tá falando, Elisângela. Eu já sei que você tá me traindo. Eu? Te traindo? Para com isso. Claro que não. De onde você tirou essa ideia? Para. Não adianta negar. Ninguém me falou não, eu vi. Eu vi tudo. Viu o quê, Elisângela? Tá louca? Você tá delirando, menina. Eu consegui acessar o seu computador. Eu li todas as conversas. Com os meus próprios olhos. Eu vi. Mas que absurdo! Isso é invasão de privacidade. Você não tinha esse direito. Você não tinha esse direito de mexer nas minhas coisas, Elisângela. Jonathan, nós somos casados. Em um casamento não tem essa. Não devia nem ter senha naquele computador. Eu não escondo nada de você. O que você estava escondendo de mim? Isso. Por isso eu não podia entrar no seu computador. Não adianta agora você tentar virar história. A errada não sou eu. O errado é você. Você está errado. O Jonathan não admitia o erro dele. E ainda me deu 24 horas para sair de casa com o nosso filho, porque eu tinha invadido a privacidade dele. Vê se pode uma coisa dessas. Ele tinha me traído, mentido para mim, me enganado, e eu era a vilã da história. Foi muito, muito difícil para mim. O Jonathan estava cego, apaixonado. A casa era da família dele. E eu me vi então obrigada a voltar para a casa dos meus pais, que graças a Deus me receberam de braços abertos e me deram forças para lutar. Afinal, eu fiquei depressiva, não tinha coragem para nada e fiquei até incapacitada de cuidar do meu filho. Eu fiquei tão mal, que tentei tirar minha própria vida. Fiquei nesse estado por quase 2 anos. Até que o meu pai me chamou de lado e conversou muito sério comigo. Filha, vem cá. Chega, você precisa melhorar. Enquanto você está aí sofrendo, ele está lá seguindo a vida dele. E se você não tiver capacidade de cuidar do Leandro, o seu filho, ele pode pedir a guarda do menino. E aí sim, você vai ter um bom motivo para sofrer. Eu sei, pai. Eu sei, o senhor tem toda a razão. Eu preciso tomar uma atitude. Então tá, filha, reage. Tá na hora de você dar a volta por cima. Foi aí que eu resolvi procurar um psicólogo. Eu fui me tratando, melhorando e voltei a ver um pouco mais de luz e cor nos meus dias, que andavam tão nublados há tanto tempo. Até que um certo dia, uma amiga da minha mãe, que era mãe de um amigo meu, desde a época da infância, veio conversar comigo. Ai, Elisângela, eu tô precisando tanto da sua ajuda. Sabe, Eduardo, tá passando pela mesma coisa que você, né? Ah, é, a minha mãe comentou por cima que a esposa dele também traiu ele, né? Eu sei o que ele tá sentindo. Eu sei muito bem como é essa dor. Ai, será que você não quer ir lá em casa, tomar um café? De repente você conversa com ele? Você já passou por isso também. Eu tô com medo dele fazer uma besteira. Claro, não, eu vou sim. Pode deixar. E conforme a gente tinha combinado, eu fui conversar com o Eduardo. E acho que, de certa maneira, eu consegui fazer ele se sentir melhor. Depois da nossa conversa, começamos a trocar mensagens todos os dias. Até que marcamos um encontro. E por mais incrível que pareça, o meu coração voltou a se apaixonar. Fui deixando de ver o Eduardo como um amigo e comecei a sentir algo a mais. Algo que se tornou um sentimento difícil de controlar. Inevitavelmente ficamos juntos. E a gente foi se envolvendo. Só que quando tudo parecia bem, a ex-mulher dele resolveu aparecer, armando o maior barraco para estragar tudo. Aquela mulher me acusava de ter roubado o marido dela. E todo mundo sabia que a história não era bem assim.
Só sei que no fim das contas, eu saí como errada de novo, porque até o pastor da nossa igreja entrou no meio da confusão. Na verdade, a ex-mulher do Eduardo foi até ele para me acusar e adivinhe, foi mais fácil acreditar nela do que em mim. Então o pastor, além de me afastar das atividades da igreja, também ordenou que o Eduardo se afastasse de mim. E eu nem tive a chance de me defender. O Eduardo obedeceu ao pastor e ficamos sem notícias um do outro. O que era bom tinha durado pouco. Quando a poeira baixou e fui procurar por ele, descobri que ele estava trabalhando como motorista de aplicativo e, numa das viagens, conheceu outra moça. Os dois saíram juntos e esse encontro resultou numa gravidez indesejada. Afinal, ele ainda não havia se recuperado da separação. Aquilo para mim foi um baque. Então resolvi deixar para lá. O que mais eu podia fazer? O Eduardo que fosse feliz com a nova família e eu que aceitasse a minha situação. Mas é como diz o ditado: o que é para ser nosso, ninguém tira. Depois de 1 ano, ele me procurou. Eli, por favor, me perdoa por ter sumido esse tempo todo. Eduardo, imagina, paciência. Eu ia fazer o quê? Eu sei que você agora é pai, tem uma família. Tá tudo bem, não tem problema. Aquilo foi um erro. Não era pra ser assim. A gente só tá junto por causa da criança. E na época, o meu pai praticamente me expulsou de casa por causa disso tudo. E eu me vi obrigado a me juntar com a mãe do meu filho. Mas entre nós, de verdade, não existe amor. Eu não consegui disfarçar e chorei, porque dentro de mim existia um sentimento que falava mais alto. Eu ainda era apaixonada por ele. Naquele dia conversamos e eu consegui enxergar sinceridade nos olhos do Eduardo. Então ele se separou definitivamente e decidimos nos dar mais uma chance. Hoje estamos casados há 3 anos e somos muito felizes. É claro que a nossa vida está em processo de construção e não temos tudo, mas estamos caminhando para fazer o melhor. E a cada dia que passa, tudo vai se encaixando. O Eduardo é um grande companheiro, é trabalhador e só nesse ano já foi promovido 3 vezes na empresa. Ainda bem que eu acreditei nas palavras dele e não desisti do nosso amor, porque sei que temos muito para viver juntos. Aconteceu comigo.